Estudos de Hamlet com jovens atores, aulas virtuais Nômade. Vitor, deixa eu ver se eu entendi. Você vai Boa noite. fazer por aqui, pelo Facebook do Nômade, pelo seu Instagram e pelo Instagram do Nômade, é isso? É isso. Eu tô no Facebook, na página do Facebook. Não sei se tem alguém assistindo, mas estamos aqui num pré. Alô, amigos do Projeto Teatro Nômade. Estamos aqui numa pré da aula, que já começa às 18 daqui a pouquinho. Então estou aqui online. Vamos lá. Vocês ainda devem estar ouvindo os meus amigos. Vou falar pra minha mãe entrar. No Facebook? Eu falei pro meu padrasto. Pode ser que de repente ela olhe lá no Facebook e veja. É até bom ver porque eu estou com um computador na frente do Facebook, que é esse do Jitsi que agora está centralizado, mas ele é menor do que o que está atrás, então acho que ele não atrapalha a visão, mas não atrapalha. Vai estar com transforme, né, para conseguir. Então beleza. Tudo isso, né? Daqui a pouquinho eu entro no Instagram, Jitsi já está, Facebook já está. Eu não vou, infelizmente, ver as perguntas, então se alguém vir e quiser perguntar, não sei nem onde aparecem as perguntas no Facebook. Não tem, né? É só assistir. Bom, ainda estamos aqui eu acho que aparece como comentário. Hein? No Facebook, aparece se não me engano, aparece como comentário. Então beleza, depois eu vejo lá no Facebook. No Instagram vai aparecendo na tela, mas você provavelmente não vai conseguir ver todas. Nem quero. Gostaria de ter essa habilidade, mas uma coisa de cada vez. Daqui a um tempo, talvez. Mas eu fico vendo depois. Então, estamos aqui no pré-jogo. Vou tentar entrar no Facebook para ver se tá. Tá bom. Aí você me fala. Se qualquer coisa você me avisa aqui. Como é que vê? No Facebook, na página do Teatro Nômade, Projeto Teatro Nômade, deve ter uma transmissão ao vivo lá. J'espero. O chato do Facebook é que fica entrando, do Instagram é que fica entrando os amigos que estão começando lives em outros lugares, né? Então... Vitor, você fez alguma coisa que eu não sei o que foi, que agora as pessoas estão pedindo para entrar no nosso grupo fechado do Nômade. E aí eu acho que seria legal falar para as pessoas curtirem a página, porque eu acho que elas estão tentando curtir a página, só que elas acabam pedindo para entrar no grupo fechado. E não dá para avisar, não dá para responder esse pedido. Eu falar aqui, né? Tem um pequeno delay e dá para ouvir tudo que a Luísa está falando. Agora as pessoas estão pedindo para entrar no nosso grupo fechado. Então eu preciso tirar o áudio do Facebook, né? Preciso mutar aqui o computador do Facebook, já está mutado. Vamos ver se isso resolve o delay. Resolveu o delay? Acho que sim. Calma. Eu acho que o guia, o que é mais ao vivo é o Jitsi. E aí depois vai rolar o delay pro Facebook, deve rolar algum delay pro Instagram. E tudo bem. Exatamente. Então eu vou continuar aqui. Sim. Mutei o Facebook para não enlouquecer. E depois a gente vai vendo lá o que acontece. Então estamos aí, Bu, Ingrid e Lu. Eu vou começar, são 6:01. O que eu faço? 5 minutos? É muito? Porque de todo jeito vai ficar gravado, né? Espera dar 6:05. Vou esperar 5 minutos, o trânsito é uma loucura. É verdade. Roberta tá entrando. Nina tá aí ainda? Tô acompanhando. Dá para ouvir vocês, eu acho que, como disse alguém, a Ingrid, em relação ao Facebook, dá para ouvir o que vocês falam aqui, acaba aparecendo lá no Facebook, então pode fazer as perguntas, pode estar fazendo a interrupção, que eu acho que vai dar para ouvir tanto no Facebook quanto no Instagram, porque eu estou com o áudio aberto do Jitsi, tá bom? Então daqui a pouco... Oi, Ricardo. Eu achei que eu era padrasto. Por um segundo eu falei, será que eu tenho uma enteada e não lembro? Diga, meu amor.
Sim, a gente está junto aqui esperando entrar as pessoas, vai começar às 6h05. Você queria começar já? Ah, você está acompanhando mesmo no Facebook. Minha esposa com catapora, que é o que nossa filha fez. Mas o grupo mesmo já está aqui meio antes, me dando uma apoio moral. Você está tentando acompanhar no Facebook, no Instagram? Oi, bonitos. Tá bom. Aí a gente já vai ser. 6h05 eu começo. Tá bom. Te amo, Júlia. Obrigado. Eu vi o Ricardo? Oi. Ai, meus amigos. Bom, turminha que está entrando aí, desculpe o pessoal que acreditou nas 6 horas, a gente combinou aqui um pouco. A princípio, essa conversa era para a galera do Teatro Nômade, especialmente, a gente resolveu abrir. Eu já estava doido para abrir mesmo, e aí só foi dar um pontinho para dizer vamos abrir o Topei Feliz. Mas já estamos em 6h03, a galera que está acompanhando entrou no link aqui do Jitsi, tá aí anônimo. A gente já começa a emenda aqui, tá? Mais 2 minutinhos, 6h05 a gente começa, embala, e 7h08 foi. 1 horinha de papo, um pouquinho menos, porque eu vou tentar me antecipar ao Instagram que corta quando faz 1 hora. E como a gente também vai estar transmitindo no Instagram do Teatro Nômade e no meu pessoal, eu vou tentar fazer com que a gente termine antes de ser cortado lá. Mas quem está acompanhando aqui no Jitsi, a gente segue mais um pouco aqui, tá? Para fazer alguma fofoquinha do que rolou, do que falou. É isso, são 6h04. Já vamos começar daqui a pouquinho. Nossa, que lindo o cabelo. Alô, E aí, gente? Hello, Bianca. Tudo bem? Tudo bem, Ótimo, tudo com bem. você, como que você tá? Tudo bacana. Tô bem, tô melhor. Ai, que bom. Melhor é sempre nessa show vida. de bola. Vou começar daqui a pouquinho, então. Já são 4, vai virar 5 daqui a pouco, eu vou entrar. Vou me mutar. Tá bom. Tô entrando aqui imagino no Instagram do Teatro Nômade. Olá, boa noite, turma que estiver acompanhando no Teatro Nômade. Aula. Vou entrar no meu também daqui a pouco e a gente toca o bonde. Já pode começar, viu? Então vamos lá, boa noite, queridos amigos. Esperando entrar a conexão aqui do meu também. Boa noite, turma que acompanha pelo Nômade, meus queridos amigos daqui do grupo, do Jitsi. Vamos lá. Esse papo hoje aqui é uma coisa que surgiu já na semana passada, a partir do trabalho do Teatro Nômade, do projeto Teatro Nômade, com a Luísa Reis e Lorna Mouzinho. Então eles têm um grupo que incentiva a leitura através de aulas de teatro, de leitura, de contação de histórias. É um trabalho muito antigo, as duas são amigas com quem eu tive a sorte de trabalhar uma versão do Hamlet na universidade. A gente se conhece há mais de 10 anos já. E esse trabalho aqui a gente está fazendo para falar um pouco mais do trabalho do grupo também, para ter uma conversa com o próprio grupo e para falar, lembrar de alguns trabalhos de projetos irmãos. Assim. Um deles é o Viaduto Literário e o outro é o trabalho que acontece junto com eles lá do Favela Cinema. Então, o Teatro Nômade, Favela Cinema e Viaduto Literário trabalham com pessoas de baixa renda, com projetos super bacanas. Favela Cineclube, Vitor. Cineclube Favela, né? Favela Cineclube. E aí eles estão aceitando doações, álcool gel, produtos de limpeza e cestas básicas. Essas informações estão na página do Projeto Teatro Nômade do Facebook. Hoje a gente está falando aqui um pouco do Hamlet, que é uma das peças mais famosas do mundo, não só do Shakespeare.
tem um documentário sobre 6 séculos de poesia inglesa, e ele começa dizendo que a poesia inglesa é o suprassumo da arte inglesa. Ela chega onde nenhuma outra arte inglesa chega, nem a música, nem a literatura mesmo, né, os romances, nem escultura, nem arquitetura, nada. Nada que se produz como arte na Inglaterra chega tão longe, tão profundo, quanto chega a poesia inglesa. E dentro da ideia, da trajetória, do panorama de poesia inglesa, o nome de Shakespeare é um nome que não pode ser, de maneira alguma, driblado. Ele é um nome não só da poesia, como da dramaturgia, da literatura dramática. Dentro dessa literatura dramática enorme, super vasta, que abrange reconhecidamente um celeiro ali, de um arquivo enorme do que é o sentimento humano, não só de sua época, como dizia o Ben Jonson, que é um poeta contemporâneo a Shakespeare. Na primeira publicação de suas peças, o Fólio, que foi publicado em 1626, 10 anos depois da morte de Shakespeare, ele coloca uns versos lá, e uma das coisas que ele diz é isso, é que ele não era um poeta de uma época, mas de todas as épocas, né? E, de fato, isso vem se confirmando a cada década, a cada século, né? Já são, só Hamlet são 420 anos que foi escrita. Então, dentro da ideia de poesia da Inglaterra, dentro da ideia de dramaturgia, Shakespeare, dentro da dramaturgia do Shakespeare, o Hamlet. O Hamlet é uma peça, tem um crítico polonês, Jan Koch, que introduz o capítulo de Hamlet no livro dele, Shakespeare, Nosso Contemporâneo. Os livros e as coisas que a gente for citando aqui, eu vou tentar de alguma maneira organizar durante a semana para colocar disponível essa bibliografia na página do Teatro Nômade. E para quem quiser e tiver contato com alguém do grupo, Luísa, o elenco, o Lohana, ou mesmo a mim, pode me pedir, que talvez demore um pouco, porque eu vou precisar rever essa apresentação, anotar e mandar tudo. Mas, então o Koch, ele apresenta o seu capítulo de Hamlet, e o livro dele é dos anos 60, dizendo que naquela época já tinha se escrito tanto sobre Hamlet, mais sobre Hamlet do que sobre Shakespeare, que daria, se você fizesse uma compilação da bibliografia sobre os artigos, as peças, os textos e os livros, bibliografia, né? Uma lista do nome dessas coisas, que ela daria 2 vezes a lista telefônica de Varsóvia. Quer dizer, não sei se todo mundo tinha telefone naquela época, em 1960 era diferente, mas a imagem de uma lista telefônica é uma imagem das páginas amarelas. E eu acho que não seria muito diferente hoje, 60 anos depois que o Koch disse isso. Então, de alguma maneira, Hamlet talvez seja a peça sobre a qual mais se fala, mais se pesquisa, mais se escreve, mais se debruça, e talvez, tem gente que diz com certeza, eu estou dizendo talvez só para me resguardar, seja a peça mais montada no mundo. É uma peça que tem nos seus personagens, na sua fala, na sua imagem, do jovem príncipe segurando uma caveira, né, o crânio na mão, uma identificação direta com a arte teatral. Não é com a literatura, não é com o cinema. Mesmo quando você vê um ator, um Laurence Olivier, um Mel Gibson, um ator segurando um crânio, no filme você é remetido para a arte teatral. Você está dizendo de alguma maneira que aquele filme foi feito a partir de uma peça de teatro, isso é notório. Então, Hamlet é uma grande porta de teatro para qualquer pessoa do mundo. E o que a gente está falando, o que eu estava querendo falar aqui, o recorte que eu estava querendo dizer aqui do Hamlet, é um recorte que privilegia o estudo, a aproximação dessa peça na sala de ensaio. O que eu gostaria de estar falando aqui, por isso a ideia dos estudos de Hamlet com jovens atores, é que o estudo dela, a aproximação que se faz, a leitura que se faz para a cena
desse espetáculo, dessa peça de teatro, ela é por si só, uma formação sólida para qualquer ator que se aproxima dela. Então, quando a gente pensa no início de aproximação de um texto dramático, de um texto de teatro, você pensa em algumas cópias de teatro, algumas cópias desse texto, essas cópias distribuídas para alguns atores que você chamou, que parecem um elenco possível para essa leitura. Você diz quem faz o quê, e essas pessoas começam a ler, e a partir dali a gente depois passa para a cena, para o estudo da cena. Um barato que acontece na própria peça é que esse tipo de desígnio, quando você pega um elenco, distribui o seu texto e diz quem lê o quê, minimamente, ainda que minimamente, alguns um pouco mais, mas ainda que minimamente, esses atores vão se preencher de um estado para emitir aquelas falas. Quando você diz você é o Cláudio, você é a Ofélia, ainda que minimamente, esses atores se colocam, claro, sempre abertos ao que vai ser lido, sempre abertos a uma escuta interna, mas ainda que minimamente, eles se colocam dentro de um desenho de um personagem. De um jovem príncipe, de um rei, de uma madrasta que perdeu o marido, que está casada com um cunhado, e de uma menina jovem, por exemplo, como a Ofélia ou Laertes. As pessoas se colocam nesses personagens para fazer essa leitura funcionar. Bom, a coincidência que acontece nessa peça é que também, pelo menos 3 personagens principais dessa peça, já vou fazer um resumo da peça daqui a pouco, mas comecei falando dessa aproximação para a sala de ensaio, dessa aproximação que privilegia a descoberta do estado do ator, da diferença que é você falar, viver, relacionar a peça e você lê a peça. Então você fala assim e o outro responde assado. É muito diferente quando isso sai da mesa que eu digo, de uma estrutura de ensaio de leitura para uma estrutura de provocação de cena, de ensaio de espetáculo, né? Essa é uma coisa que eu me dei conta aqui que eu não botei o cronômetro, não sei quanto tempo tem, vou tentar ainda assim me antecipar ao Instagram terminando a live de repente. Mas o que eu quero dizer é que esses personagens eles também têm isso dentro da peça. Então Hamlet, Laertes e Ofélia estão como personagens dentro da trama do espetáculo, envolvidos em uma representação de algo ao qual eles são contrários. Eles não estão à vontade. Então o Hamlet como príncipe, o Laertes de certa maneira, e ele rompe isso de uma maneira muito, muito violenta até, o Laertes como filho do ministro de Estado, que é o Polônio. Eu gosto de chamar ele de ministro de Estado porque é o que ele é. Ele não é só um conselheiro, ele é um ministro de Estado. Isso faz parte de uma visão que faz com que o Polônio, embora todas as coisas cômicas que ele diz, Polônio é pai da Ofélia, conselheiro e ministro de Estado do rei Cláudio, que é irmão do rei morto, pai do Hamlet. Eu já vou para esse resumo. E ele é um personagem tido como um personagem cômico porque ele é escrito, talvez, para ter sido representado por um ator cômico da companhia de Shakespeare. Mas ele também é um ministro de Estado. Ele também tem um personagem social que ele desvela de vez em quando para falar com a filha. Ele conta para a filha que não é para acreditar em determinado tipo de gentileza do príncipe, porque ele é um príncipe e ela é só a filha de um ministro de Estado. E assim vai. Então, esses personagens, Laertes, Polônio, como nesse exemplo que dei agora, Hamlet e Ofélia, estão dentro da peça fazendo papéis. A Ofélia mais comedida, precisa ser mais comedida e tal, e depois ela faz um papel explícito que é de alguém que está sendo observada pelo pai e pelo rei para que, numa espécie de armadilha, para que a personalidade do Hamlet seja avaliada, porque... Bom, vamos ao resumo do espetáculo. Isso é uma coisa legal de um resumo, que é o seguinte: a peça ela pode ser
lida como um drama filosófico, ela pode ser lida como um suspense, ela é um suspense incrível, mas ela pode ter na sua montagem, na sua apresentação, uma, uma parte dessa priorizada. A parte política, a parte do suspense, a parte da crítica, da crônica histórica, que ela pode ser, até um romance do Hamlet com Ofélia. Tudo isso pode ser, como fez o Hamlet Macbeth. Então, tudo isso pode ser um recorte. O barato é que todos esses recortes estão na peça. A peça é a maior peça do Shakespeare, tem mais de 4.000 versos. Ela, quando é encenada completa, ela chega a ter 5 horas de duração. Ela foi encenada em 1992 pela Royal Shakespeare com o texto do Fólio de 1926, que é o maior texto, e é muito diferente do primeiro quarto, que foi uma peça publicada em 1603. O Shakespeare ainda estava vivo, mas ele não corroborou nem essa, nem a que foi, nem a publicada no ano seguinte, 1604, parece que tinha uma publicação, uma segunda publicação ainda, um quarto de fólio, que é isso, né, que é uma folha dividida em 4, assim e tal. E aí, essa segunda publicação, ele também não diz que ela é a que vale, ela, pelo menos, não tem isso registrado, mas esse primeiro quarto é muito diferente do segundo, e os dois muito diferentes desse registro de 1926, onde estão as 36 peças, que é 37 peças, depois tem outras, há alguns anos atrás já se falava em 40 peças do Shakespeare e tal, mas no fólio acho que 36. E o Hamlet que está lá, que é a tragédia de Hamlet, o príncipe da Dinamarca, ele é essa maior espetáculo, maior peça, a maior quantidade de versos que Shakespeare colocou num só espetáculo, numa só peça. E é isso registrado pelos amigos, né? E com aquele prefácio que eu estava falando do Ben Jonson. Assim, o que eu ia dizer é o seguinte: ela pode ter muitas leituras, muitos resumos. Eu pensando na maneira de resumir, de como falar da peça, porque me veio uma lembrança de um resumo feito pelo Brecht, pelo Bertolt Brecht. Ele estava vivendo a Segunda Guerra Mundial. Bom, eu vou ler isso aqui, esse resumo que ele coloca, e para se ter uma ideia que é um resumo político. Bom, eu vou ler o comentário do Cotte. Isso está no livro do Cotte, é o Shakespeare Nosso Contemporâneo, é um livro de 1950 que foi fundamental para novas leituras do Shakespeare. Ele é um livro que passou a ter um prefácio do Peter Brook na Inglaterra, porque ele se alimentou do que o Peter Brook fazia com as suas peças, junto com o Cecily Berry, e depois o próprio Peter Brook se alimenta do estudo do Cotte para fazer novas coisas. O Luiz Fernando Ramos, que faz o prefácio brasileiro desse livro, conta que o Zé Celso reconhece no livro, ele leu uma versão de Portugal, o livro não tinha chegado aqui nos anos 60 ainda no Brasil, mas Zé Celso leu uma versão com a tradução para o português de Portugal, e que essa tradução foi fundamental para que ele pudesse fazer o Rei da Vela. E depois, claro, sem dúvida, ele faz o próprio Hamlet, que a gente tem acesso em DVD do grupo que ele tem em São Paulo. Vamos lá. O resumo do Brecht do espetáculo, da trama de Hamlet. O teatro deveria estar sempre consciente das necessidades de sua época. Tomemos Hamlet, diz Brecht. Essa peça é repisada como exemplo de interpretação. Nas sombrias e sangrentas circunstâncias em que escrevo essas linhas, Segunda Guerra Mundial, ante o espetáculo dos crimes perpetrados pelas classes dirigentes e tendência geral a duvidar de uma razão que não cessa de ser mal usada, creio poder ler essa peça da seguinte maneira. E aí vem o resumo. É um tempo de guerra. É a peça, isso é a peça. É um tempo de guerra. O rei da Dinamarca, pai de Hamlet, matou o rei da Noruega durante uma guerra de rapina em que ele obteve a vitória. No momento em que Fortinbras, o filho do rei da Noruega, reúne um exército para uma nova guerra, o rei da Dinamarca é morto pelo seu próprio irmão. Tornados reis, os irmãos dos reis desaparecidos, o rei morto pelo pai de Hamlet, passa o trono para o seu irmão.
O filho está reunindo um exército para recuperar a parte que o pai do Hamlet tomou. E ele tá tentando recuperar essa parte para a Noruega. Mas aí vem o tio dele para botar pano. Mas peraí, deixa, já perdeu, tá tudo bem. E por outro lado, o irmão do Hamlet, que ganhou a guerra e ganhou a parte da terra da Noruega para a Dinamarca, ele também é morto. E esses dois irmãos que tomam o trono, usurpam o trono de alguma maneira, mas tomam o trono, eles fazem um acordo, vamos lá, tornados reis, Brecht de novo. Os irmãos dos reis desaparecidos evitam a guerra. Fazem um acordo cujos termos estabelecem que as tropas norueguesas poderão atravessar a Dinamarca para ir saquear a Polônia. Tudo isso está na peça. São cenas da peça. Isso não é contado como alguém fala o que aconteceu. Não, essas cenas acontecem. Oi, meu amor, papai está aqui na aula. Estou terminando de ler uma coisa. E aí ele diz isso. Daqui a pouquinho. O papai vai terminar em meia hora aqui a aula e aí a gente já vai brincar de massinha. Desculpa, estamos juntos. Dias soltos. Aqui. Tá aqui, filha, só para você ver a turma. Desculpa, amigo, já voltamos aqui pro resumo de Brecht. Dá um tchau pra galera. Daqui a pouco a gente volta lá. Beijo, turma, já voltamos aqui. Um beijo, filhote, eu já volto aqui. Daqui a pouquinho, mais meia hora, o papai já vai para essa massinha. Então vamos lá. Voltando para o resumo do Brecht, é o seguinte. Eles fazem um acordo cujos termos estabelecem que as tropas poderiam atravessar o terreno da Dinamarca para ir saquear a Polônia. Ora, eis que o jovem Hamlet é chamado pelo espírito de seu pai, de humor sempre belicoso, a vingar a sua morte. Depois de hesitar em responder ao crime com o crime, ele resolve exilar-se, quando encontra na costa o jovem Fortinbras, o qual comanda suas tropas a caminho da Polônia. Seguindo esse exemplo, ele retorna para massacrar o seu tio e sua mãe, e vítima ele próprio dessa carnificina, abandona a Dinamarca ao norueguês. Através desses acontecimentos, nós vemos Hamlet, o jovem crescido, aplicar a forma bastante lastimável da razão nova que ele trouxera da Universidade de Wittenberg. No mundo feudal em que ele reencontra, essa razão é um obstáculo à ação. Frente às práticas insensatas, ele nada tem de prático. Hamlet cai, vítima trágica da contradição entre esses atos insensatos e belos raciocínios. Esse é o resumo que o Brecht faz. Isso é para dizer que o Cotte vai dizer depois que para ele, para o Brecht, o amor de Hamlet pela Ofélia, a loucura que o Hamlet finge, nada disso é importante. O que ele vê ali é uma trama política que ela existe, ela está escrita, todas essas maneiras de ver Hamlet, elas estão contidas na peça. O que eu posso falar mais desses personagens é que todos eles são absurdamente simples, naturais e complexos na sua composição. Um dos atores que faz Polônia na montagem do Kenneth Branagh nos Estados Unidos, na Inglaterra, Estados Unidos, eu quase falei São Paulo, aí eu fui para Estados Unidos, é Inglaterra. Na montagem do Kenneth Branagh, o ator que faz o Rei Cláudio lá, não é só Polônia, tem coisas para dizer dele também. Mas ele fala num documentário que ele tem a convicção de que nenhuma linha, nenhum verso do Shakespeare é estilo. É antes estilo, nem só, não é só estilo, não é só a história sendo contada. Todos os versos escritos por Hamlet, não havia rubrica, são personagens. Então, ele não perde o personagem. Ele tem, como ator que era, ele tem a concepção de um personagem que diz determinadas coisas, que se coloca de uma maneira diferente, que explode, que muda. Se parece que o personagem está diferente do que você já entendeu, talvez você tenha entendido com uma maneira que o feche mais do que ele deveria estar fechado. Esse personagem talvez precise ser um pouco mais aberto. Então, eu lembrei dessa coisa do Brecht para dizer que todas essas peças, esse é um resumo possível,
e que todos os resumos vão estar contidos na peça. O que é importante do espetáculo que a gente pode acrescentar a isso é que há uma informação que é anterior à peça. O rei da Dinamarca morreu, também chamado Hamlet, Hamlet pai, morreu. Hamlet está deprimido, triste com essa morte. E o que acontece com ele em relação ao casamento rápido da mãe, em um mês, ela casa com o irmão. O que acontece com ele é que ele está mal, está triste com a perda do pai. E ele já não tem lá uma admiração pelo padrasto. Antes de saber ou de suspeitar do crime. Ele vai suspeitar quando, ainda no início do espetáculo, ele é visitado, ele vai ao encontro do que se diz ser o fantasma do pai e que parece que é o fantasma do pai, com a armadura que o pai usou na guerra. E o Horácio, que é um letrado, vai antes e atesta que de fato parece com o rei, que aquele fantasma tem tudo para ser o fantasma, para ser de fato uma manifestação do espírito do rei morto. Hamlet vai lá, o fantasma chama ele, conversa com ele, ele não questiona se é ou não o pai, e esse fantasma diz que ele não sofreu um acidente, ele foi assassinado pelo irmão, que agora é rei. E o Hamlet já não gostava do padrasto, tem certeza que isso aconteceu. Sabia, era ele. Ele matou meu pai e agora casou com a minha mãe em um mês. Ele chega a dizer que os restos do velório foram servidos no casamento. Então, ele tem essa impressão, ele já está falando mal demais do Cláudio, muito antes do fantasma pedir. O fantasma pede vingança. O fantasma diz: fui morto pelo meu irmão e você precisa me vingar. Jure que vai me vingar. Ele sai de lá, a peça é a tentativa de pôr em prática o desejo do fantasma. Associada a uma ideia que a Bárbara Heliodora traz, eu sou por ela, mas várias pessoas falam também, claro, que na época a manifestação do mal, dos maus espíritos, eles poderiam tomar a aparência de alguém que você tinha perdido e que você gostava para te induzir ao mal. Então, diante disso, é normal que ele tivesse alguma hesitação em se vingar imediatamente. Ele precisava confirmar, ter certeza desse crime cometido pelo padrasto. Bom, então o Hamlet filho, o Hamlet protagonista do nosso espetáculo, passa a ter certeza que algo de podre aconteceu. A peça que é essa tentativa, ele tem uma aproximação, ele é amigo, apaixonado pela Ofélia, escreve cartas de amor, é a filha do Polônio, ministro de Estado, que também é o conselheiro, possivelmente do rei anterior e do rei atual, mas ele desconfia da rainha. Ele próprio diz ao rei uma hora que talvez ela, como mãe, não tenha uma avaliação exatamente imparcial do Hamlet. Então ele não deixa de fazer essa observação para o rei Cláudio, que, enfim, em algum momento quer investigar. O Hamlet tem a ideia de fingir loucura, o que seria bem plausível para a situação que ele está, para descobrir se nessa loucura ele retiraria do Cláudio alguma pista de que de fato ele era o assassino do pai e então se vingar. Bom, o que ele faz? Ele, ao mesmo tempo, o rei está tentando descobrir se ele é realmente louco e qual é a causa dessa loucura. Bom, todos esses personagens, Cláudio, Gertrudes a mãe, Ofélia, Polônio, dois amigos de infância que o rei traz para que tirem a verdade do Hamlet, Rosencrantz e Guildenstern, Fortinbras, que passa de vez em quando, mas que tem uma importância enorme na transformação que o Hamlet vive.
um dos baratos da peça é essa grande transformação que o personagem vive, e que é uma transformação de muita surpresa para o espectador, para a plateia. Porque ele passa de uma pessoa sensata que começa a fingir loucura para alguém que tem um surto diante da sua namorada, do seu maior afeto da peça. Numa situação em que ele percebe que ela está sendo observada, como eu dizia no início, pelo pai e pelo rei. E ela se colocar nessa posição faz com que ele misture tudo em relação às mulheres. Ele é absurdamente misógino num sentido de que ele diz mulher, ele bota todo mundo, a mulher de um jeito que não se pode confiar na mulher. Mas ele está falando um pouco da mãe, que era casado com o pai dele, que era um guerreiro incrível, e agora estava lá com esse cara, com esse bufão. Ele diz isso do Cláudio. E o barato que se tem nessa relação, na opção de um Cláudio, de um rei, como tivemos nós, desculpa. A gente fez uma montagem onde o Cláudio, o Rodrigo Reinoso, era simplesmente, me desculpa, era simplesmente uma pessoa acima de qualquer desconfiança moral. Então era alguém de paixão imediata que a gente poderia ter por ele. Ele, Reinoso, pessoa com a sua doçura, com o seu talento, com tudo mais. E ele era perfeito para esse personagem. Perdão, tá falando disso, me utilizando disso para falar desse personagem, porque de fato acontece. É perfeito para essa coisa, porque quando esse personagem entra em cena, ele é um contraponto para as coisas que o Hamlet vem dizendo dele. Então o Hamlet está dizendo que ele é um falastrão, esse cara, esse horroroso, esse meu Deus, vai falando mal desse cara, o fantasma diz que ele é um assassino, e de repente ele aparece, e ele é um cara mó barato, velho. A rainha tá super feliz, ele tá tudo bem. Ele é um cara de sorrisos, leve, é um político. Ele fez, de certa forma, até no resumo do Brecht, ele impede uma guerra com um movimento. Talvez ele estivesse percebendo que o filho do rei morto da Noruega estava se armando para voltar, e com as baixas que o rei da Dinamarca teve, teriam novas baixas, talvez perdesse o terreno que tinha acabado de conquistar. Então ele mata o rei, o irmão dele, pela paz da Dinamarca, pode-se dizer isso. Então ele tem ele é importante que ele seja, na escalação, um contraponto pro vilão que é desenhado pelo Hamlet antes que ele entre em cena. E ele é esse contraponto, a gente tinha esse contraponto, e grandes montagens também tem, e isso foi um presente para todos nós. Mas esses personagens todos são, isoladamente e juntos nas relações, uma escola para qualquer ator. É basicamente isso que me motivava a estar falando dessa peça para jovens atores, para o grupo do Teatro Nômade, e abrindo para quem tivesse curiosidade de ouvir isso. E aí, uma coisa que eu estava conversando com a minha amiga Yasmin, que é uma estudiosa de Shakespeare, a gente fez um semestre inteiro com o Léo Béranger na PUC, só sobre Hamlet, sobre adaptações do Hamlet, é que se você se aventurar a estudar a peça, o estudo de teatro é muito diferente de um estudo literário, né? Então você não vai escolher, mas qual tradução? Todas as traduções que você tiver acesso em biblioteca ou sei lá onde, ou na internet, você pega e você lê, e você alguém vai defender o Milor, outros a Bárbara. Eu tenho uma tradução de 1894, portuguesa, que infelizmente não separei para estar perto, mas que eu amo. Por que eu amo? Porque toda vez que eu estou vendo alguma coisa que não me bateu direito, não li legal, eu volto nela para ver e ela me clareia. Claro, ela é difícil de falar, né? 1800 e pouco, numa tradução de português de Portugal. Então, claro que ela é muito difícil, mas ela, pelas escolhas que faz das palavras, abre. E aí então eu vou para a inglesa para pegar, entender ali a origem da palavra e abrir.
Porque uma coisa, eu perguntei especialmente a Cicely Berry pessoalmente em Stratford, eu tive a sorte de fazer um espetáculo dirigido pelo Fábio Ferreira e o Cláudio Baltar em Stratford, uma adaptação do Ricardo III, e a Cicely nos preparou junto com o Michael Corbett. E uma vez eu perguntei para ela no final de um curso, que eu sou perguntador, gosto de saber das coisas, sobretudo, bom, enfim. Aí eu perguntei para ela fez curso, falou de Hamlet no mundo todo. E eu perguntei para ela o que era a interseção dessas aulas que ela dava no mundo inteiro. O que acontecia para ela como professora, como especialista em Shakespeare, Cicely Berry, no mundo todo como interseção. E ela dizia, não, todo lugar é diferente, sempre começa com uma coisa que não é bem isso, mas você vê que a pessoa está pensando. E ela disse, não, cada lugar é um lugar, mas depois ela disse, tem uma coisa que acontece que eles sempre dizem, seja em mandarim, em alemão, no Brasil, sempre que alguém começa mesmo não sabendo inglês, começa a ter contato com a poesia escrita pelo Shakespeare em inglês, ele entende melhor a obra. Pela sonoridade, Shakespeare era um poeta da palavra falada. Uma coisa são os sonetos, a outra coisa são as peças. A peça é escrita com toda a métrica, às vezes versos brancos livres, outras vezes rimados e tal, com decassílabo, heróico, o que seja. O pentâmetro iâmbico, né? Sempre que ele estiver taran, 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 o pentâmetro iâmbico não era só a coisa de um estilo literário, era possivelmente a compreensão dele do que melhor se adaptava à poesia falada. É uma peça, a escrita do Hamlet, do Shakespeare, eu confundo, quando começo a falar de Hamlet, é muito comum eu chamar o Shakespeare de Hamlet, mas essa escrita é uma escrita do personagem, como dizia lá o ator que fez o Cláudio, a montagem do Kenneth Branagh, que o Derek Jacob dirige, que também fez Hamlet e outras montagens. É uma aproximação que privilegia o personagem. E a partir do personagem, o trabalho do ator. O ator é treinado para descobrir a maneira de falar, como é que fala e colocar um estado no que está escrito. E o que acontece é que esse estado ele explode, muitas vezes, no jogo de cena, no jogo de ensaio. É uma peça para ser, sobretudo para os atores, ela é maravilhosa como literatura, mas sobretudo para os atores ela é para ser testada, montada, experimentada, com a tranquilidade de que o essencial vai estar lá, que são os jogos das relações entre o príncipe hesitante, entre aspas, porque já em 1950, John Gielgud, que é um ator inglês que já tinha, em 1954, numa entrevista que ele dá para a BBC, ele já tinha participado de 6 produções de Hamlet diferentes, a primeira em 1929, e ele tinha uma compreensão de que, diz ele, que não vê onde essa leitura de um personagem hesitante, indeciso, ela é tirada da peça. Ele entende que isso é uma coisa dita por muitos atores, muitos comentadores, muitos especialistas, críticos, diretores, tudo bem, isso está aí, isso também está escrito, porque de alguma maneira pode-se dizer, a Bárbara Eliodora respondia a essa questão, dizendo que as pessoas falavam, por que ele demora tanto? Ela diz, porque não teria peça. Então, de alguma maneira, mesmo que ela fizesse essa brincadeira de que se ele não demorasse não teria peça, talvez ele não demore. Ele estava esperando a melhor oportunidade mesmo. Chegam os atores, ele constrói para os atores uma nova cena. Isso é uma coisa que eu queria puxar aqui. Ele constrói uma cena onde os atores vão apresentar, eles perguntam se os atores poderiam apresentar uma peça que é o Assassinato de Gonzaga, que é uma peça espanhola, é uma tragédia de vingança, e também tem a morte de um rei, e ele pede para fazer uma pequena modificação. Essa modificação faz com que essa cena, dentro da tragédia que ele pede para os atores encenarem para o rei, para a corte, para todo mundo,
ele faz com que essa cena aconteça do jeito que o fantasma narrou para ele, que foi a própria morte, com o veneno no ouvido. E aí a genialidade do Shakespeare. Ele não morre com uma facada, ele não morre de um jeito que pode ser... que poderia ter sido coincidência. Ele morre com uma gota de veneno, com gotas de veneno no ouvido. Então a encenação disso faz com que o rei Cláudio não tenha dúvida de que tem uma coisa muito estranha acontecendo quando ele vê. E o Hamlet se coloca numa posição onde ele pode observar a reação do rei quando essa cena foi encenada. Bom, a partir disso, quando ele está preparando, ele pergunta se os atores poderiam decorar algumas falas para o dia seguinte, eles dizem que tudo bem. Quando o Hamlet leva essas novas falas, ele tem uma passagem com os atores, que no primeiro quarto é uma brincadeira entre os bufões, não é um papo do Hamlet, é uma brincadeira mesmo entre os bufões. Ele diz para os atores uma maneira de fazer essa cena. Isso é tido, eu vou ler também depois o Fry, o Northrop Frye, que ele tem uma visão sobre isso muito legal. Mas isso é tido muitas vezes como a fala do próprio Shakespeare, como se Shakespeare estivesse se apropriando do personagem Hamlet para dizer coisas que ele gostaria de dizer para os atores. Isso é tido muitas vezes desse jeito. E o Northrop Frye tem uma outra visão que eu acho muito boa, mas de todo jeito eu vou ler aqui, na versão do Aderbal e do Wagner Moura. O Hamlet ele é sempre feito através dos tempos, assim, por grandes atores das suas gerações. Ele realmente é uma prova de fogo para os grandes atores. E que eu também tive a sorte de ter a Lohana Mouzinho, porque é o melhor Hamlet que eu já vi. Não por nada, porque eu tenho uma percepção do personagem que é uma percepção que tem um pedaço do Jacob, por exemplo. O Derek Jacob, que dirige o Kenneth Branagh, ele tem especialmente ele tem uma visão que o solilóquio do Ser ou Não Ser é, na verdade, uma fala para Ofélia. Isso não é muito comum. Mas ele fez desse jeito como ator e ele pede ao Kenneth Branagh que faça como ator. Eu não lembro se no filme que o Branagh dirige está desse jeito. Acho que não. Mas na peça que o Branagh faz, que o Derek dirige, o Kenneth Branagh faz desse jeito. A fala do Ser ou Não Ser, aquele momento que também é assumir ou não assumir essa postura, essa herança do pai, mas também claramente um pedido de ajuda, uma exposição do seu desejo de morte. Aquilo acontece, o Derek experimenta isso acontecendo para a Ofélia. Em geral, a Ofélia chega no final dessa fala. Ele faz com que ela já esteja chegando e a partir da chegada dela, ele diz esse discurso, essa fala para a Ofélia. Isso melhora a percepção, a raiva, o surto que o Hamlet tem depois de se expor dessa maneira tão profunda para a Ofélia. Ele percebe que ela está estranha porque de fato ela está sendo observada pelo pai e pelo rei, e isso faz com que o surto seja melhor justificado, maior, em relação de alguma maneira alivia a violência com que ele fala com a Ofélia no final dessa cena. Mas voltando para a recomendação do Hamlet, quando ele leva as falas para a companhia dos atores nômades que chegam na cidade, ele diz o seguinte: falem o texto, tradução do Aderbal com o Wagner e traduzem juntos. Falem o texto, eu peço, do jeito que eu falei para vocês, dizendo o que ele diz. Se for para declamar, como muitos dos nossos atores fazem, eu prefiro chamar o pregoeiro da cidade para dizer os meus versos. Nem é para serrar o ar demais com as mãos assim. Ao contrário, tudo deve ter harmonia e é no meio do vendaval, da tempestade, e se posso dizer, do furacão de suas paixões, que vocês devem buscar a sobriedade que vai dar equilíbrio a vocês. Ele faz um aquele A de sofrimento. Me fere até a alma ouvir um sujeito agitado de peruca, rasgando uma paixão em farrapos, fazendo dela trapos, rachando os ouvidos dos que ficam mais perto do palco, que na verdade, na sua maioria, querem mesmo ver grosserias e barulho. Os que ficam mais perto do palco era o ingresso mais, na disposição do Globo, era o ingresso mais barato. As pessoas assistiam em pé na beira do palco. Então, no julgamento do Hamlet, esse seria o público que está querendo ver grosserias e não
e não uma coisa mais refinada. Eu gostaria que fosse chicoteado esse sujeito mais furioso do que Termagante no papel de Termagante, ou que um super-Herodes que supera Herodes em violência. O cara que é mais realista que o reino, o cara que fazendo um personagem violento quer ser mais violento que o próprio personagem. Eu peço, evitem isso. O ator diz, eu prometo, Alteza. E ele continua, Hamlet, também não atuem sem vida. É como se quase não fosse embora. Não, mas peraí, que eu estou pedindo para não fazer grande, talvez vai ficar pequeno demais. Mas ele diz, volta e diz, ou continua e diz, também não atuem sem vida, mas deixem que seus sentidos sejam os seus guias. Ajustem a ação à palavra, e a palavra à ação. Essa é a regra mais importante. Com ela, nunca vão perder a medida do que é natural. Pois o exagero não tem nada a ver com o teatro, cujo fim, desde o princípio e até agora, era e é colocar um espelho diante da natureza, mostrar a virtude à sua cara, ao vício a sua imagem, e a cada época a idade e o corpo verdadeiros que ela tem, a sua forma e a sua aparência. Ora, se isso é exagerado ou mal feito, os mais ignorantes podem até se divertir, mas os mais inteligentes vão passar mal, e a opinião desses deve pesar mais sobre vocês do que a de um teatro cheio dos outros. Olha, eu já vi atores elogiados, e muito, que sem querer ser impiedoso, não falam como cristãos, nem têm gestos de cristãos, pagãos, nem de homens mesmo, se pavoneiam, não sabem falar, me levam a pensar que foram feitos por um aprendiz de Deus que ainda não sabe fazer homens. Tão abominável é a imitação do humano feita por esses atores. O ator responde, já corrigimos isso um bocado, Alteza. Ele diz, pois corrijam tudo. E que os cômicos só digam o que está nas suas falas. Pois alguns ficam rindo para provocar o riso dos espectadores idiotas, enquanto nesse mesmo instante, alguma passagem importante da peça precisa ser acompanhada. Isso é vergonhoso e mostra a patética ambição do imbecil que se vale desse recurso. Vamos se aprontar, dizer. Bom, tudo isso, que às vezes que parece muito violento, não está de alguma maneira, embora seja algo que o Hamlet está falando e tal, ele não está na obra do Shakespeare, porque o Shakespeare escrevia muito para esse público, para esse teatro cheio desse público que gosta das piadas, das brincadeiras e tal, as comédias, e mesmo uma coisa que não era feita e que ele faz e acabou, no Macbeth, no Hamlet, tem as suas cenas cômicas, e elas, se fosse a seguir a regra do que o Hamlet diz para esses atores, ele estaria preocupado só com o pessoal que está sentado na parte nobre do teatro elisabetano. E não é assim. O Fry, ele tem, só para terminar, essa aqui é rapidinha, só porque ele diz, a conversa com os atores, o Northrop Frye, no livro sobre Hamlet, a conversa com os atores, por exemplo, é muitas vezes interpretada como um discurso que contém a visão pessoal do Shakespeare sobre como suas peças deveriam ser encenadas. Mas a visão de Hamlet sobre o comedimento clássico na atuação, bom, o que ele vai falar sublinha essa ideia de que o Shakespeare não perde um personagem. E que personagem é esse que está falando isso, né? É óbvio que Hamlet, por tudo que diz, jamais poderia conceber a possibilidade de uma peça como Rei Lear. Ele acabou de escrever as suas primeiras linhas, as linhas de uma peça que já existe. E ele está falando como se fosse um autor enorme. Então também tem nessa fala uma certa crítica do que o próprio Shakespeare, ele escreve Hamlet, já é um autor maduro, ele pode estar tendo uma crítica com o que ele próprio era como jovem autor. De querer que fosse... A essa altura, certamente, ele já tinha, como diretor que era, como ator que era, como autor que era, ele já tinha certamente achado uma maneira diferente de lidar com os seus atores. E de deixar que eles fizessem algumas coisas e que dentro disso se contasse a história. Senão ele não teria o elenco dele. Não teria enriquecido como enriqueceu fazendo teatro. Então, o que o Fry diz é o seguinte. A visão de Hamlet sobre o comedimento clássico na atuação, a preferência pelas peças que sejam atirar pérolas aos porcos, são opiniões peculiares a um pretenso intelectual academicamente instruído.
E é isso, ele vai lembrando disso. Bom, o barato dessa visão de personagem, que a gente não perde o personagem quando Shakespeare escreve, a gente pode entender a linha como uma dica do personagem sempre, é que na escolha do Derek, na hora que o Hamlet está falando o seu discurso para Ofélia, não só justifica a atitude dele como no surto, né? Como também, de alguma maneira, nos dá uma pista de que talvez a Ofélia tenha sido contaminada por esse estado do príncipe Hamlet. Ele que está fingindo loucura faz com que a Ofélia de fato fique louca. Ele que passa a falar sobre a possibilidade de morte, de alguma maneira, e não se mata, de certa forma, né? Mas não se mata. Ele acaba não se importando um pouco com como acontece a sua vingança, acaba de tal forma que ele acaba se envolvendo nela como vítima, e algoz, faz com que Ofélia também se mate. Então, eu gosto muito dessa opção do Derek, não sei se eu faria, não fizemos ela, acho que não fizemos ela na montagem do Horácio, que fizemos há mais de 10 anos, mas, de alguma maneira, eu gosto. Então, por isso que eu estava falando que o Hamlet da Ohana é o melhor, porque eu tenho Hamlets de preferência, de predileção, em várias montagens diferentes, e de alguma maneira, e todas essas minhas predileções estavam representadas no caminho que a Lohana traçou. Então, é isso. Eu estou vendo que já são 5 para as 7. Queria falar outras coisas. Hoje saiu uma matéria, O Bardo e a Peste, no Globo. Eu tenho ela impressa, posso tentar imprimir só a fala, né? Do Juan de Souza Gabriel, de São Paulo, que escreve um texto bacana sobre uma maneira que um dos biógrafos do Shakespeare, o James Shapiro, fala que a quarentena está fazendo com que ele leia algumas peças de uma outra maneira. Geraldinho Carneiro é um mestre incrível da tradução, de Shakespeare, de tudo, muito generoso, é um cara absurdamente bacana, e muito do que eu venho conhecendo nessa linha vem do que ele admira. Ele dizia que ele próprio sempre escolhe um novo filtro para ler as peças, e sempre há uma descoberta enorme nessas peças. John Gielgud também fala na sua entrevista que ele, mesmo depois de 6 produções fazendo Shakespeare, Hamlet, 6 produções de Hamlet, ele continua descobrindo coisas incríveis na percepção. Leandro Carnal, que tem várias falas bacanas só sobre Hamlet, sobre Shakespeare. Sobre Hamlet ele tem uma disponível na internet com mais de 300 mil visualizações, com quase 2 horas, no Café Literário. E tudo isso eu vou tentar colocar esses links na página do Teatro Nômade, tá? E ele fala numa outra fala sobre Shakespeare que, meu Deus, depois que ele perde o pai, o Leandro Carnal perde o pai em 2014 talvez, em dezembro de 2014, ele diz que ele entende a dor do Hamlet de uma maneira diferente. Shakespeare é essa coisa absurda, né? Que devia ter uma empatia enorme com seus atores, com a sua época, e com todas as outras, como diz o Ben Jonson, seu contemporâneo, que faz o poema que abre, em homenagem ao Shakespeare, que abre a junção de suas obras feita por 2 atores. Claro, tem um monte de coisa para falar ainda, mas vou terminar um pouco. Quem quiser entrar no Jitsi, Meet, nessas coisas de quarentena, tá rolando Zoom, tá rolando Jitsi. A gente está fazendo isso também pelo Jitsi. O link está na página no perfil do Instagram do grupo Teatro Nômade, que está aqui. Tá lá o link desse Jitsi. E ali a gente continua um pouco, porque o Instagram vai fechar a live agora com 1 hora. Então já vou encerrar aqui. Dedicar ao amigo querido Rodrigo Reinoso e a amiga Érica Ferreira, que infelizmente ontem teve uma carreira certamente incrível
uma potência de atriz enorme, que estava perto das nossas primeiras montagens, enfim, uma parceira, menina formada pela Martins Pena, que é uma escola de formação maravilhosa, que eu conheci na Unirio junto com a Luísa e com a Lohana na mesma época, e que ontem era diabética, acabou falecendo, vítima desse mal que nos assola. Não da humanidade, o mal do vírus, que é só um detalhe dessa humanidade, que já está corrompida. Então, um carinho para a Érica, para o Reinoso. Vou começar a pensar em encerrar e vou continuar a conversa. Vou continuar, é porque eu estou completamente. Minha esposa pedindo para falar mais para frente, mas eu estou, de fato, em algumas ao mesmo tempo. Mas pedindo para seguir, se quiser, no Jitsi, que a gente fala mais um pouco lá, tá bom? Obrigado, um beijo muito grande, vou dar um tempinho e já continuo aqui. Vou encerrar. Encerrando em um, encerrar agora, encerrando em outro. Salva as lives. Como é que faz para salvar? Excluir Quando vídeo, você compartilhar no insere Story, é isso? Mas aí tem uma hora. Compartilhar no Stories. Então botei compartilhar no Story. Mas aí você não decidir ver ou não. Sei. Não deixa de compartilhar, não. Bota aí, compartilhar no story do Nômade, porque depois a gente salva nos destaques e isso fica lá pra quem quiser ver a hora Porra, que quiser. esqueci de gravar. Tava aqui com a outra coisa. Mas se você salvar nos stories, Bom, ainda você consegue ver. Oi, filha! Pra vovó conhecer quem? O Grinch. Ah, o Grinch. Vou botar. Compartilhar no Story. Eu já venho. Vou deixar o Jitsi ligado aqui, tá, turma? E vou... Ih, meu Deus. Vou encerrar o Facebook, que também tá aqui. Queridos amigos do Facebook, então estarei agora seguindo no Jitsi. Temos uma hora de fala aqui no Facebook. E obrigado pelo carinho.